Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o hino 277. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Aleluia. Glória a Deus. 185. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo o poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação.
Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Glória a Deus. O hino 156. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo
Tem duas frases nesse hino que me tocam de uma forma diferente. Lá na segunda estrofe fala assim, que o Senhor disse: achei-te, tu és meu. E no 3 fala assim: por ele sou querido, que graça singular. Imaginar o Senhor Jesus falando para nós: finalmente eu te encontrei, você é minha, você me pertence, aleluias, eu quero você, você é querida por mim. É uma graça ímpar, porque por mais que nós na nossa vida sejamos amados por filho, filha, por cônjuge, por pai e mãe, o amor do Senhor por nós é algo que a gente nunca vai sentir, porque Ele é único, aleluia. Eu acredito que um amor que se assemelha um pouquinho ao amor de Deus é o amor de uma mãe por nós, mas ainda assim, aleluia, uma mãe é difícil que ela tenha coragem de dar a vida do seu filho em troca de outra pessoa que ela não conhece, que ela nunca viu. Mas Deus, Ele abriu mão da vida do filho dele por nós, porque o amor que Ele tem por nós chega a nos constranger. É difícil da gente mensurar. É um amor, é maravilhoso, aleluia. E é esse o amor que o Senhor tem por nossas vidas. É por isso que Ele nos deseja, que Ele quer comunhão conosco, que Ele quer que a gente busque a Ele, que a gente tenha comunhão com Ele. Amém? Glória a Deus. A irmã Ana quer uma oportunidade? A irmã Regina? Glória a Deus. Santo és o teu nome, Jesus, glórias a Deus. Saúde, irmãos, da paz do Senhor. Amém. Eu vou ler Filipenses 4, 13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo eu acho muito importante, muito interessante. Eu conheci uma criança que a avó dessa criança sempre ensinava a ele vários versículos, várias palavrinhas. Essa avó dizia assim: vou ensinar para você umas palavrinhas. E uma dessas palavrinhas que a avó ensinava era esse versículo. Aí um dia essa criança chegou na casa de uma tia, e essa criança brincando ali no chão. Ele tinha o quê? Essa criança tinha uns 5, 4 anos, mais ou menos assim. E essa criança brincando com os carrinhos no chão, e viu a tia e a mãe conversando, e a tia estava muito atribulada, reclamando de uma situação muito difícil que havia acontecido. E do nada aquela criança falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquela tia não era crente. Ela falou assim: gente, que palavra bonita que essa criança está falando. Aí perguntaram para a mãe dessa criança: com quem ela aprendeu isso? Aí a mãe da criança falou assim: é a avó que está sempre ensinando, e o pai que leva para a igreja, a avó e o avô que ensina essas partes para essa criança. E aquela angústia, aquela aflição que estava dentro do coração daquela tia saiu. Ela não glorificou a Deus, mas ela falou assim: mas que coisa bonita que essa criança falou, e tirou a angústia. Então, para quem é mãe, para quem é avó, para quem é tia, é muito bom nós ensinarmos as palavras de Deus, que no momento certo Deus usa, né? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia também fala que a gente tem que ensinar a criança no caminho que ela tem que andar. E quando ela for adulta, ela não vai se desviar, ela não vai esquecer. E que coisa poderosa, né? É uma frase que, se a gente parar para pensar, é simples, porém ela tem um poder tremendo. Aleluia, glória a Deus. Às vezes eu vejo essa frase estampada assim, atrás de algum vidro, de algum carro,
Aleluias. Eu não sei como que a pessoa compreende, mas essa mulher entendeu que ela pode todas as coisas naquele que fortalece, que ela pode passar por um momento de dificuldade e de tribulação, e o Senhor dá graça e retira ela desse momento. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma leitura? Aliás, vamos meditar um pouquinho na palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povo, povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, naquela ocasião, chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. E Nabucodonosor falou-lhes e disse: porventura de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aleluia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não,
fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis aqui, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, para verem a esses homens. Como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença para clamar a Ti que o Senhor venha falar conosco através da Tua santa, bendita e poderosa palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar ao íntimo de cada vida e segundo, Senhor, cada um dos Teus servos necessita. Fala conosco nessa noite, meu Deus, é o que eu te peço. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito se ouve falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. E só falar da história deles é até fácil. Difícil, porém, deve ter sido passar pelo que eles passaram. Aleluia. Aqui fala que o rei Nabucodonosor, ele ia dar, digamos assim, que era uma inauguração, era uma festa, né? Digamos assim, para apresentar a grande estátua que ele havia feito. Então era uma confraternização. Por isso aqui fala que tinham prefeitos, presidentes, tesoureiros, conselheiros, muita gente poderosa
digamos assim. E todo aquele povo se reuniu, tinha muita música, diversos e diversos instrumentos, gente de vários lugares e províncias, para a consagração dessa estátua que ele tinha levantado. Aleluias. E até aí está tudo bem, a festa, né, ia decorrendo tudo bem. E aí foi ordenado a todos os povos, línguas e nações, que quando eles ouvissem, vamos supor assim, que quando a orquestra tocasse, todos, sem exceção alguma, se prostrariam diante da estátua, da grande estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aleluias. E até aí estava tudo bem, né? Até o momento que o problema nem foi assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante da imagem daquela estátua, porque eles tinham dentro de si que eles se prostravam somente perante o seu Deus. Aleluia. Santo és o teu nome, Jesus. E eles não se prostraram. E até aí tudo bem. Aleluia. Eles não se prostrarem. Só que alguém viu que eles não se prostraram. Porque sempre tem alguém de olho na nossa vida. Aleluia. Para apontar os nossos erros ou as nossas falhas. Glória a Deus. Porque se a gente parar para pensar, imagina uma multidão na frente de uma estátua enorme. Então, se todos eles se prostram, ficam Sadraque, Mesaque e Abednego sem se prostrar. Só que quem estava prostrado possivelmente não viu os três, justamente porque eles estavam prostrados. Aleluias. Mas alguém viu, porque sempre tem alguém para nos apontar. E aí eles viram e eles não se contentaram por os três não se prostrarem. E aí eles vão até o rei Nabucodonosor. Olha, rei, o Senhor não fez um decreto pelo qual todo que ouvisse o som da buzina e de todos os instrumentos tinham que se prostrar e adorar a sua estátua? Sim, eu fiz. Aleluias. E ainda, olha a forma deles apontarem. Pois é, rei, tem uns homens judeus aos quais o Senhor constituiu sobre os negócios da província de Babilônia. Aleluia. Como se isso tivesse um peso a mais. Querendo dizer, ó rei, sabe aqueles lá que você confiou? Eles não estão prostrados diante da tua estátua. Aleluia. Glória a Deus. E isso me faz lembrar da história de Jó. Porque o Senhor, a Bíblia fala que Satanás ele vinha de rodear a terra. E ele ia até o Senhor apontar as falhas de tudo que ele via. E é interessante que o próprio Deus, ele vira e fala assim: viste o meu servo Jó, um homem reto, temente. Aleluias. É como se Deus perguntasse, não. Ele próprio disse para Satanás: você viu lá o meu servo Jó? O orgulho que eu sinto daquele homem, você não tem noção. Aleluias. E aí ele começa a apontar: lógico, Senhor, assim é fácil, porque o Jó, que o Senhor tem tanto orgulho, ele tem tudo. Experimenta tocar naquilo que ele tem, para o Senhor ver se ele continua te dando orgulho. Aleluias. E se a gente parar para pensar, acontece a mesma coisa nos nossos dias. Aleluias. Na dimensão espiritual, eu não sei falar para você se o inimigo ele vai lá falar: olha, o Senhor tem visto, o Senhor está atento, sabe aquilo que o teu servo Rodrigo está passando? O Senhor está vendo? Aleluias. Ou se o próprio Deus fala para Satanás: tem visto, Satanás, ó, o meu servo lá?
que está se esforçando para ficar diante da minha presença, aleluias. Eu não sei te falar, aleluias, se isso acontece nos dias de hoje, do Senhor falar assim de nós ou do inimigo, mas eu sei te falar que tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, o inimigo, ele tem algo para nos apontar, e ele sempre vem querendo tirar a nossa força, minar a nossa fé. Ele sempre vem querendo destruir aquilo que a gente faz para Deus. Aleluias. Então, às vezes, ser cristão não é que a gente não vai passar por nenhuma dificuldade e nenhuma provação. Na verdade, é o contrário. Todas as pessoas passam por dificuldades e por provações. Algumas mais leves, outras que têm mais estruturas, por outras mais pesadas. Todas as pessoas passam. A diferença é que, quando você é cristão, aleluias, você passa por uma dificuldade e você tem dentro, aleluias, vamos supor que, quando você está dentro da sua fornalha, como esteve Nabucodonosor, ou como esteve Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma forma que eles estavam naquela fornalha, o Deus que eles serviam estava ali dentro com eles, aleluias. Só que eles não sabiam disso, eles não sabiam que o Senhor ia estar lá dentro e ia dar aquele livramento. Eles criam, eles tinham fé que o Senhor poderia fazer por eles, aleluias. Porque quando Nabucodonosor vira para eles e ele dá uma chance, ele dá uma oportunidade, na verdade não era bem uma oportunidade, era uma ameaça. Olha, vocês três aqui, quando vocês ouvirem o som de todos os instrumentos de novo, é bom que vocês se prostrem diante da minha estátua, porque senão, aleluia, não era bem uma oportunidade, era uma ameaça, né? Aleluias. Porque pegava mal para o rei que 3 pessoas não se prostrassem perante a grandiosa estátua que ele ergueu. E a resposta desses homens é uma resposta que é uma resposta ousada para aquela época e cheia de fé. Porque eles falam assim, eles não ficam assim de muita conversa, tentando rebater e tentando se defender. Eles simplesmente falam assim: a gente nem necessita te responder sobre esse negócio, Nabucodonosor. Está lá no versículo 16, no final. A gente nem vai falar sobre isso, porque nós temos um Deus a qual nós servimos. Ele sim pode nos livrar da tua fornalha. Ele pode nos livrar e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aleluia. É muita fé. Porque o rei Nabucodonosor, ele era grande e tinha gente de muito longe, gente prestigiada para aquele tempo, que estava ali justamente para ver a inauguração daquela estátua. Ou seja, ele era uma autoridade. Só que esses homens, eles reconhecem e reconheceram que não existe nenhuma autoridade que seja maior do que o Deus vivo a qual eles serviam. Glória a Deus. E é a mesma coisa nos dias de hoje. Não existe ninguém maior e nem mais poderoso do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. E isso vale para tudo, não é só para pessoas, é para todos os problemas que se colocam na nossa frente. É que acontece o seguinte. Eu vou ilustrar com a história de Davi. O exército do Deus vivo, todo o exército reunido, olhando o tamanho daquele gigante que estava ali. Gente, esse homem, quem fez esse homem? Esse Golias, ele é enorme, ele é demais. Aleluias. O Davi, que era o menor deles, ele estava olhando para o tamanho do Deus que estava acima
muito acima do gigante. Então, ele não se ateve ao tamanho daquele gigante. O homem era grande? Era grande. Só que o poder do Deus que Davi servia era infinitamente maior. Tanto é que ele disse: eu vou a ti em nome do Deus vivo, em nome do Senhor dos exércitos. Aleluias. E às vezes a gente pega o nosso problema e põe aqui na nossa cara, e a gente não percebe mais o tamanho de Deus, porque a gente fica só assim, ó: meu Deus, olha o problema aqui. O Senhor está ali, ó, todo grande, aleluia, falando assim: vem orar, clama a mim, põe o teu joelho no chão, fala comigo. Deus é grande. E a gente está ali: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É como assim, ó, Deus é essa parede, olha o nosso problema aqui. Aí a gente olha para Deus e a gente olha para o problema. De repente a gente está tão focado no problema, ele está na nossa cara e a gente não está enxergando o que Deus tem para fazer por nós. Aleluias. É exatamente o que aconteceu, o contrário com esses três. Aleluias. Eles falaram: olha, te falar, rei, você pode até ser grande, mas o Deus que a gente serve, meu amigo, aleluias, você não chega aos pés. E se não, se porventura Deus não fizer nada, fica sabendo que ainda assim nós não serviremos aos teus deuses e nem vamos adorar a estátua de ouro que você levantou, porque somente quem merece a nossa adoração é o Deus que está nos céus, é aquele que nos guarda. Aleluias. Foi o suficiente para Nabucodonosor se encher de fúria, aleluias, de ira. A Bíblia fala que mudou até o aspecto daquele homem. Ele ficou enfurecido. E aquela fornalha que já era quente, ele falou: manda aquecer 7 vezes mais. Aleluias. E é interessante que aqui fala que além deles jogarem os jovens lá dentro, eles amarraram ele, porque eles foram atados, vestidos com as suas capas, túnicas, chapéus e todas as outras demais roupas. Ou seja, a raiva que Nabucodonosor estava deles era muita, era grande. Aleluias. E eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. O agir de Deus começou mesmo antes daqueles jovens serem lançados lá dentro, porque a Bíblia fala que foram designados alguns homens para jogá-los lá dentro. Antes mesmo deles serem lançados dentro da fornalha, os homens já morreram queimados ali fora, antes da fornalha. E os jovens continuaram vivos, foram lançados lá dentro. E o interessante é que depois a Bíblia vem falar que nada aconteceu com aqueles homens. Eles saíram com um fio de cabelo queimado. Nem fumaça eles estavam cheirando. Aleluia. Porque a palavra do rei era urgente. O ódio, né? A raiva que o rei estava era grande. E era tão grande que ele acabou matando algumas pessoas que serviam a ele. E aquelas pessoas que não se prostraram perante o rei, que eram jovens, foram jogados lá dentro, e eles não morreram. Aleluia. Glórias a Deus. Muito pelo contrário. Glória a Deus. O pior momento foi quando eles estavam lá dentro, porque aos olhos humanos pode ser que já não tinha mais jeito. Pode ser que naquela hora o rei Nabucodonosor se alegrou tanto e ele falou assim: finalmente, aqueles que quiseram me humilhar agora vão virar espetinho. Aleluias. E é aí que começa o mover de Deus. E muitas das vezes o mover de Deus, ele vem na nossa vida quando a gente pensa que não tem mais saída. Sabe aquele momento que você pensa assim: acabou para mim. Aleluias. Acabou, Senhor, eu não tenho mais forças, eu não estou mais suportando, não dá mais. Aleluias. Só um milagre agora.
E é aí que a mão do Senhor entra em ação. Porque o milagre de Deus na nossa vida, irmãos, ele vai acontecer quando a gente não tem mais o que fazer. Porque enquanto você tem alguma coisa para fazer, enquanto você consegue correr atrás, então não é exatamente um milagre que você precisa. Porque se você consegue correr atrás, é sinal que você ainda dá conta de resolver suas questões. Mas a partir do momento que você está de mãos atadas e que você não tem mais o que fazer, é nesse momento que o Senhor trabalha por você. Aleluias. É nesse momento que Deus, Ele anda com você dentro da fornalha do teu problema, da tua circunstância. Aleluias. Glória a Deus. Interessante é que Nabucodonosor, que não temia Deus, hein? Esse é um detalhe. Ele não temia Deus. E ele vira e fala: peraí, olha lá naquela fornalha. Eu estou vendo, não foram 3 homens que a gente julgou, gente? Eu estou vendo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não tem uma lesão neles. E o detalhe interessante, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Aleluias. Porque até ele que não servia a Deus, ele tem que reconhecer, aleluias, o filho do Deus vivo. Glória a Deus. Santo és o teu nome. E Nabucodonosor, ele foi se chegando perto da porta da fornalha. E aí ele já não estava mais com fúria. Ele chegou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Quer dizer que agora ele reconhece que eles são servos do Deus Altíssimo. Ei, sai daí e vem para cá. Aleluias, glória a Deus. E eles saíram do meio do fogo. Aleluias. E eles constataram, irmãos, que eles estavam sãos, salvos, vivos e sem cheiro de queimado, sem nada de nenhum queimado. Aleluias. E ali, eu imagino, glória a Deus, aleluia, amém, Senhor. Às vezes, as circunstâncias mais difíceis que acontecem na nossa vida, na minha e na sua, sabe aquelas que você pensa que vai dar em nada, que você não consegue nem imaginar o que vai ser depois daquilo? São as circunstâncias mais difíceis que o Senhor pega e transforma nas mais grandiosas, nos maiores milagres que a gente vai vivenciar com os nossos próprios olhos. Aleluias. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque se a gente parar e pensar que aquele era um evento todo grande, para que todos se prostrassem diante de uma estátua, esse evento ele foi infinitamente maior, porque ele foi para glorificar o nome de Deus. Aleluias. No fim das contas, quem foi engrandecido e glorificado foi Deus. Aleluias. Glória a Deus. E aí você consegue imaginar a mente, a cabeça daquelas pessoas? Nossa, hein? A gente aqui se prostrou diante do rei. O rei mandou esse povo lá para dentro. E o Deus que eles servem, de repente, veio e tirou eles de lá de dentro daquela fornalha. Aliás, tirou não. O rei deles começou a andar com eles lá dentro. E nada aconteceu. Aleluias. Porque o fogo não é maior do que Deus. Aleluias. O seu problema não é maior do que Deus. As suas enfermidades não são maiores do que Deus. A sua dor e nem as suas feridas, elas são maiores do que Deus. Aleluias. Porque o nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Aleluias. E ficou aquela grande lição. Tanto é que o Nabucodonosor, ele fez um decreto. Ele fez ali uma mudança, né, de opinião. Também depois dessa não tinha nem como não mudar de opinião.
E ele disse assim no verso 28: bendito seja o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, hein? Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Aleluia, glórias a Deus. E aí eu fiquei pensando naquela palavra que o Senhor Jesus fala. Glória a Deus. Aquele que perder a sua vida, achá-la. E aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E aqui, na verdade, eles não tiveram medo de perder a vida deles. Ali para eles foi tudo ou nada, porque o que estava em questão ali era a fé daqueles homens. Eles não aceitavam se prostrar diante de um outro Deus, e eles preferiram abrir mão da vida deles. Caso o Senhor não entrasse em ação e não fizesse nada, eles falaram: ó rei, se não, fica sabendo, não vamos servir aos teus deuses, nós já temos a nossa escolha, o nosso Deus é o Deus vivo. Aleluias. E o Senhor Jesus fala: aquele que faz questão de manter a sua vida, aquele que faz questão de manter a sua vida e não abre mão, aleluia, das coisas terrestres para aceitá-lo, aleluia, esse sim vai perder a vida eterna, que dá direito à eternidade com Cristo. E aquele que não tem medo de perder a sua vida, que luta para fazer a minha vontade, esse sim vai encontrar a vida eterna comigo. Embora aqui nessa história aqui foi real, foi literal, eles ganharam nova vida, né? É como se eles tivessem nascido de novo. E a partir dali o nome do Senhor foi grandemente glorificado. E o rei ainda fez um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que dissessem alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fossem despedaçados e as suas casas fossem feitas um monturo. Imagina o orgulho desses homens, porque ele falou: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, eles eram uma referência para serem chamados como servos do Deus vivo. E que a gente possa lutar as nossas batalhas, sempre chamando o Senhor para estar conosco. Às vezes no nosso deserto, às vezes na nossa luta, na nossa fornalha, mas que a gente permita que o Senhor lute por nós, porque as nossas forças, elas podem até ser poucas, mas quando a gente lança a nossa confiança em Deus, a nossa força vem de Deus, aí nós temos força. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, na sexta-feira nós estaremos aqui no nosso culto de oração e culto de ensino, e a partir das 20 horas, e domingo é nosso culto de Santa Ceia, a partir das 19 horas, amém? Vamos colocar de pé para a gente orar para encerrar, irmãos.